Sejam muito bem-vindas, todo mundo que está chegando para mais um encontro aqui na cozinha da minha casa, na cozinha com a Isa. Hoje a gente vai fazer algumas preparações, né, que eu vejo que a grande dificuldade de muita gente de substituir, que são, né, não só leites, mas derivados de leites. E eu vejo que as pessoas acabam tendo dificuldade, inclusive, de como, né, suprir essa necessidade de ter derivados para preparar algum tipo de, sei lá, vamos fazer uma pizza, né? Como fazer uma pizza vegana com catupiry legal, né? Então a gente vai fazer uma pizza hoje com catupiry vegano, a gente vai fazer um chocolate quente, super simples, gente, é incrível, que tipo, tá de 10 a 0 no chocolate quente feito com leite de origem animal, e a gente vai fazer um tipo de um parmesão para a gente finalizar, inclusive não só massas, né, quando a gente tiver uma massa feita, mas também colocar na nossa pizza, né, por que não? E aí eu vou trazer todos esses processos, né, tudo isso, na verdade, é extremamente tranquilo de se fazer, mas a gente precisa organizar alguns processos, né, depende de uns processos antes, para a gente poder finalizar agora, certo? E eu vou começar por ela, né? Na verdade, eu vou começar por essa preparação que é o parmesão vegano. Ele demanda, né, um pré-preparo, porque é uma composição de castanhas que é fermentada, e eu usei uma técnica natural de fermentação dessa vez. E além de eu ter feito uma mistura de castanhas, que vou passar para vocês, eu fermentei essa mistura por 12 horas e eu usei um ativador de fermentação natural. E não sei se todos vocês conhecem ou não, né? A gente pode fermentar alguns cereais e essa água de fermentação, ela é extremamente interessante. Ela tem um efeito probiótico de fermentar, né? De ter um efeito de bactérias interessantes ali que fermentam, né? O meio. E eu gosto sempre de ter, né? Ali meio que disponível esse tipo de fermentação natural, porque eu posso usar para fermentar, no caso, posso usar para fazer um iogurte, posso usar para estimular, né? Porque a gente vai finalizar esse queijo, né? Esse parmesão. Então é extremamente interessante de a gente fazer. E eu vou passar para vocês, né, de como a gente ter esse preparado fermentado sempre à mão, né, para a gente poder estar sempre fazendo essas preparações no nosso dia a dia. Então, para quem não conhece, a gente vai usar hoje, na verdade, para fazer esse parmesão, a água de Rejuvelac. Rejuvelac, então, eu fiz um Rejuvelac aqui, vocês podem ver bem de pertinho, eu fiz um Rejuvelac, que é uma bebida fermentada à base de cereal, e esse daqui que eu fiz é de quinoa. Então, eu fermentei a quinoa, na verdade, eu germinei a quinoa, e aí eu fermentei a quinoa, e aí eu uso essa água de fermentação para ativar, né, no caso de hoje, o meu queijo parmesão, né, mas eu poderia usar essa água de quinoa fermentada para ativar o meu iogurte, né, também poderia ser uma forma de eu usar esse Rejuvelac. Eu posso usar esse Rejuvelac como um probiótico, eu posso pegar uma parte dessa água, um shotzinho, e colocar no meu suco verde de manhã. Então, tem um efeito probiótico bem interessante, certo? Como que eu faço para ter um Rejuvelac, para ter uma bebida fermentada à base de cereal? Então, para eu germinar, então aqui, por exemplo, eu tenho aqui um vidrinho com quinoa, né? Essa quinoa que a gente compra no mercado e tal. E aí ela tá seca. Então eu preciso ativar essa quinoa, né? Preciso hidratar essa quinoa, e a gente começa um processo de germinação ao hidratar essa semente, qualquer semente. E aí, nesse processo de hidratar, né, onde eu lavo, na verdade, a quinoa. Então, por isso que é interessante ter esse tipo de tule, né? É um tulezinho, é esse tecidozinho aqui, porque ele me facilita o manuseio, né? Então, eu tenho que lavar esse vidrinho, tirar as sujidades aqui da semente, e aí eu deixo essa semente, para eu ativar ela, eu preciso deixar ela de molho, né, hidratando pelo menos 12 horas. Na verdade, qualquer semente.
Então, a quinoa, por ser uma sementinha pequena, a gente consegue um resultado muito bom, muito rápido. Então, 12 horas é super interessante, suficiente para a gente deixar, vamos supor que eu quero germinar ela amanhã, eu quero que ela tenha, inclusive, se a gente olhar bem de pertinho, esse que já está germinado, já tem aquele narizinho para fora. Então, se eu quero que a semente fique ativada, eu preciso hidratá-la primeiro. Então, deixei ela de hoje à noite até amanhã de manhã. Então, hoje, 7 horas, 7h30 da noite, até amanhã, 7h30, 12 horas. Aí, amanhã de manhã, eu lavo esse vidrinho, lavo. E aí, eu pego esse vidrinho e aí, qual é a finalidade, né? Além de eu estimular a semente, né, que eu hidratei e tal, estimulei ela internamente para ela entender que ela realmente vai voltar a ter vida, né? Começam vários processos bioquímicos, né, dentro da semente. Então, o que acontece? Eu preciso deixar ela, de certa forma, inclinada para não ter acúmulo de água. Então, esse tulizinho, ele me ajuda nesse processo. Ela é um vidro transparente, então ter uma certa iluminação também é importante e respirar, né? Então, nada de colocar um plástico aqui, nem nada disso, porque isso abafa e aí a gente vai ter outro resultado. A gente pode vir a ter, inclusive, formação de fungo, que também não é legal, né? Quando a gente abafa aqui. Então tá, então todo esse processo que eu falei para vocês é extremamente importante, a gente ter um certo cuidado, porque outras bactérias podem vir a se instalar nesse processo, né? Então, ter um certo cuidado de não ter contaminação cruzada, né? Nada disso, para a gente poder ter um resultado, porque isso daqui, né? Essa bebida que é extremamente rica em bactérias boas, que vai me estimular tanto para formar, né, esse queijo, como para me ajudar a formar um iogurte, ou inclusive eu beber como forma de probiótico natural. Quando eu perco o controle, eu posso vir a ter bactérias não tão interessantes para a saúde, né? Que são bactérias que podem trazer prejuízo, né? Gerar mais gás e tudo mais. Então, isso não é legal nesse momento. Então, o que a gente quer são bactérias boas. Então, esse cuidado de não ter contaminação cruzada, de não manipular muitos alimentos junto, então ter um lugar meio não isolado, mas um lugar meio afastado ali, né? Então, eu tenho que deixar esse vidrinho, né, inclinadinho. Eu deixo aqui na janela da cozinha, tem uma iluminação indireta, né? E tem feito dias quentes, então a germinação acontece rápida, né, de uma forma rápida. E então, tipo, se eu começo hoje, amanhã à noite, possivelmente a minha quinoa já tá com o narizinho para fora. E aí esse é o ponto. Começou a sair o narizinho para fora, eu preciso fermentar, né? Então eu encho esse vidrinho de água, assim como eu coloquei água nesse vidro aqui, que a quinoa já tá com o narizinho para fora. E aí eu deixei esse vidro um dia fora da geladeira, porque tem feito dias bem quentes aqui. Dependendo da temperatura de onde você está, talvez um dia e meio, né? A gente tem que acompanhar, mas a gente percebe que forma uma camada que, tipo uma espuma, né? Tipo, parece que está criando, assim, bolhas, assim, está fervendo, né? Porque tem muita ativação de bactérias. Realmente, ela fica bem em movimento. Então, quando eu percebo que já fermentou, eu posso começar a utilizar essa água, né? Então, eu fiz exatamente isso. Eu fermentei essa quinoa. Aí eu peguei uma parte dessa água, só da água, e utilizei para a gente fazer nosso queijo. Aí na verdade, preenchi de novo com água, né? E essa água ela continua sendo fermentada. Como eu não estou utilizando todo dia toda essa água e eu não quero que isso daqui se altere, que desenvolva outras bactérias ou até um fungo, eu tenho mantido o meu Rejuvelac na geladeira. Então, eu tenho esse daqui. Qual é a dica que eu queria passar para vocês? Essa troca de água fermentada, a gente consegue fazer até umas 3, 4 vezes, de uma forma tranquila. Depois a gente pode utilizar essa quinoa para outras finalidades, fazer um biscoitinho, alguma coisa assim, e começar de novo esse processo de fermentação. Então, essa é a dica que eu dou para a gente ter sempre um Rejuvelac
bem equilibrado, né, que ajuda a gente a ter os nossos alimentos fermentados de uma forma tranquila. Qual é a outra dica que eu queria passar para vocês sobre ter fermentados em casa? Então, é importante que a água não fique leitosa. Quando a gente começa a ter formação de nata, ou ela fica turva, é um sinal de que alguma bactéria diferente está ali. Então, aí a gente tem que descartar. Um outro ponto importante que a gente tem que ficar atento é o odor, né? Quando tem bactérias diferentes, né, assim, elas começam a alterar o meio e começam a ter um odor estranho. Então, nem experimenta, joga fora, começa de novo o processo. Então, e outro ponto é quando a gente olha aqui embaixo do vidrinho, se ele tá com uma camada, assim, parece realmente um leite embaixo, assim, uma coisa bem turva, também é um sinal de que alguma coisa está alterada e aí é legal descartar e começar todo esse processo de novo, certo? Muito bem, então vamos lá, vamos voltar para o nosso queijo parmesão, né, que na verdade, sonho de consumo de muita gente que não pode consumir e também não quer consumir nenhum derivado de leite de origem animal, né? Então, ter um parmesão para colocar uma massa, para finalizar um risoto, enfim, para alguma coisa assim. Então, muito bem. Então, eu tenho minha bebida fermentada. A outra alternativa de ativar nosso queijo é ter um probiótico, né, um lactobacillus, e a gente ativar essa bebida com lactobacillus. Na verdade, não ativar a bebida, mas ativar o próprio queijo, né, a mistura de castanhas. Mas eu queria trazer para vocês essa alternativa natural, porque é muito simples, né? Se eu não tiver quinoa em casa, mas eu tenho grãos de trigo, o trigo também a gente pode fazer um rejuvelat, né? Então basta ter um cereal integral, então ele tem que estar inteiro, né? Então a gente não consegue fazer isso com tipo flocos de aveia, né? Então se eu tiver a semente, aveia em semente, em grãos, eu posso conseguir sim um rejuvelat de aveia. Então é importante que a gente tenha a semente, né, para a gente poder iniciar esse processo de fermentação. Então, espero que tenha ficado claro aí, né, a importância e dos cuidados que a gente tem que ter quando a gente fermenta alguma coisa, né, e nesse caso a gente vai usar essa bebida fermentada para ativar o nosso queijo, né, então é extremamente importante que ela esteja bem equilibrada. E aí, então, só para concluir, a gente falou agora do nosso Rejuvelat. Então, o que eu fiz com o Rejuvelat? Eu peguei um mix de castanhas, que eu vou passar para vocês. Então, uma xícara de castanha do Pará, meia xícara de castanha de caju, deixei de molho, né? Enquanto eu estava preparando meu Rejuvelat, já fui deixando, na verdade, eu deixei 6 horas essas castanhas de molho, né? O Rejuvelat ficou pronto, comecei a deixar as castanhas de molho. E daí, com as castanhas bem macias e hidratadas, eu descartei a água, lavei bem elas. E eu adicionei aqui a mistura, então, uma xícara de castanha do Pará, meia xícara de castanha de caju. Eu adicionei 2 colheres de sopa de miso branco, miso pasta de soja fermentada também, tá? Que é bem interessante. Coloquei 1 colher de sopa de levedura nutricional, que na verdade, é um floco, né, que ajuda a potencializar o sabor também e melhora o teor nutricional, né, tem uma composição bem interessante de vitaminas, inclusive B12, enfim. E aí eu finalizei, acertei o sabor de sal, né? Então eu peguei tudo isso, todas as castanhas, coloquei o miso, coloquei a levedura, um pouquinho de sal e peguei 1 xícara do meu Rejuvelat e joguei no processador e bati. E aí eu peguei essa mistura, esse creme, que eu vou mostrar para vocês, que eu deixei esse creme de ontem à noite até hoje de manhã. Então eu comecei esse processo, hoje está na quinta, comecei esse processo na terça, preparando o Rejuvelat. Aí na quarta eu fiz o creme com a bebida fermentada. E hoje eu tenho um creme fermentado, e aí eu queria mostrar para vocês como ele ficou aerado, né? Então tem uma quantidade de ativação aqui, de fermentação, muito interessante. E o resultado dessa fermentação, para vocês verem, parece que eu coloquei realmente um fermento aqui, é até mais poderoso que
um probiótico, o resultado dele me dar um sabor muito característico, que é o que a gente busca quando a gente quer alguma coisa alternativa, né, sem ser de origem animal. Então, a gente quer um resultado que fique próximo, parecido. Então, basicamente, gente, eu fiz um creme de castanhas fermentado, né? E eu vou pegar esse creme e a gente vai fazer o quê? A gente vai simplesmente desidratar esse creme. Aí a gente vai, na verdade, né, despejar esse creme aqui. Vocês viram a consistência dele? Ele não tá tão duro. Acho que isso é um lance importante. Não tá tão duro, até a própria fermentação, ela torna isso, né, mais assim, não líquido, mas fica mais cremoso. Isso daqui poderia ser consumido assim, como uma pasta, um acompanhamento, né? Poderia ser, não precisa desidratar. Na verdade, a gente vai usar o quê? A gente vai usar o calor seco, a gente vai desidratar essa pasta, a gente vai fazer uma camadinha aqui nessa assadeira, e a gente vai ter o resultado para a gente poder guardar isso como se fosse lascas de queijo, tá? A dica que eu dou para vocês é de usar esse tipo de papel manteiga. Não é o papel manteiga convencional que a gente encontra no mercado. Ele tem uma espessura mais grossa, ele é mais resistente, né? E a gente encontra ele com o nome de Dover, né? Dover. Então, vou passar para vocês. É extremamente coringa, porque a gente tem um resultado bem legal, a gente não precisa untar nada, né? A possibilidade de grudar é praticamente nenhuma, então a gente consegue manusear isso muito bem, né? Porque a gente vai ter que virar isso no meio do processo. Então essa dica é bem legal, porque às vezes o papel manteiga convencional ele não resolve, porque ele é muito fino e ele acaba, enfim, acho que absorvendo muito líquido e a gente não consegue trabalhar com ele direito, tá? Então, esse Dover, inclusive, ele é reutilizável. Eu utilizo ele pelo menos umas 3, 4 vezes. Então, vai no forno, tira, eu guardo, eu uso mais umas 2, 3 vezes. Ele é extremamente prático e ele não fica, né, de grudar no alimento. Isso aqui é importante. Tanto que eu estou reutilizando isso daqui, né, que eu não peguei novo. Então, a gente vai simplesmente espalhar aqui de uma forma uniforme esse creme aqui nesse tipo de papel. Pela quantidade de creme, poderia até ser uma forma maior. Talvez até acho que vou transferir isso para uma forma maior do que aqui. Então, vamos lá, porque daí fica mais fininho, né? Então, lascas de queijo parmesano. Então, vamos lá, vou pegar só esse papel aqui, transferir para cá. Vou pegar um pedaço de papel aqui. Só para acertar aqui as beiradinhas que estão faltando. Isso daqui eu vou usar para fazer a nossa outra preparação. Então, peraí. Aqui eu vou colocar. Para vocês poderem... Porque o interessante é que fique lascas, né? Que fique fininho. Então, a quantidade de creme, na verdade, que me rendeu, dá pra gente até espalhar um pouco mais aqui, para não ficar grosso, tá? Eu vou mostrar para vocês como vai ficar aqui. É importante que fique uniforme, né? Porque daí a gente desidrata de uma forma única, né? Tipo, não fica um pedaço mais desidratado, outro menos. E aí a gente tem um resultado mais uniforme. E aí agora é uma questão de um pouquinho de paciência aqui para ficar tudo igual. Já mostro para vocês como tá ficando. E claro, né? Quando a gente tem mais tempo e a gente não tá aqui ao vivo, a gente faz com calma e tal. Na verdade, eu tenho algumas outras receitas para passar para vocês. Então a gente não dá para ficar perfeito, mas vai ficar bom. Quer ver, ó, vou mostrar para vocês como tá ficando. A gente mexe de um lado, daí espalha do outro, enfim. Mas, ó, só para vocês terem uma ideia, certo? Então, o meu forno já tá pré-aquecido, no fogo baixo, né? Já tá baixo, mas eu vou pôr mais baixo ainda, porque eu quero que desidrate, gente. Não quero que asse. Tá? Então, essa desidratação, ela tem que ser bem de leve, tá?
Não é para ser rápida nem nada disso. Deixa eu acertar aqui. Pronto. Muito bem, o que a gente vai fazer agora? Então, enquanto o nosso creme de castanhas está desidratando no forno, a gente vai fazer, que vai virar um queijo parmesão. A gente vai fazer um leite extremamente cremoso, que vai me dar aquela sensação de que eu estou tomando chocolate quente, mas ele tem uma composição mais saudável que se fosse feito com chocolate convencional, cheio de gorduras, né? Que é muito mais gordura do que a gente vai fazer agora e tem muito mais, enfim, caloria e o leite em si. Então, a base desse chocolate quente vai ser castanha de caju. Essa castanha de caju eu deixei de molho crua, castanha de caju crua, que eu deixei de molho por 6 horas, descartei a água, lavei, descartei a água, e agora eu vou finalizar batendo, né? Vou colocar sabores, né? Esse é um ponto, porque a gente faz leite vegetal e eles estão extremamente neutros, né? A gente não tem, então se eu faço leite de amêndoas em casa, ele é neutro, ele não tem muito sabor. Então é legal que a gente agora pode, tipo, temperar isso, né? Então eu vou pôr um pouquinho de baunilha, vou colocar o cacau, né, claro, 2 colheres de cacau, então aqui eu tenho 50 gramas de castanha de caju, 2 colheres de cacau, aqui eu coloquei de molho para ficar macia, tâmaras, então a tâmara vai me ajudar a adoçar, coloquei aqui 6 tâmaras, opa, aí, já vou pegar, então eu coloquei aqui 6 tâmaras, para elas ficarem macias e ficarem fáceis de bater, tá? E aí eu posso agora temperar, continuar temperando com especiarias, se eu gostar. Posso colocar canela, cardamomo e assim por diante. Eu vou colocar aqui uma pitada de canela, porque eu acho que combina com chocolate quente. E a gente vai bater com água quente. Então, assim, é bem legal isso. A gente vai bater aqui com, então, 50 gramas de castanha. Vou colocar 300 ml de água quente e a gente vai bater para ter esse resultado bem cremoso. Então é legal a gente ter um liquidificador assim que realmente triture bem, que fique bem homogêneo, porque as tâmaras elas são mais durinhas assim de bater. E aí a gente tem esse resultado. Vou colocar aqui para vocês verem. Então, ó, tá bem legal. Deixa eu passar. Coloquei primeiro uma xícara transparente para vocês verem como fica cremoso, né? Opa! Fica extremamente interessante o chocolate quente. E é isso, gente. Aqui, na verdade, daria duas porções, né? Seriam 2 xícaras, talvez menores que essa, mas super suficientes para um dia de mais friozinho. Certo? Vamos lá, então. Muito bem. Próxima receita. A gente vai fazer um catupiry, porque eu tenho percebido que esse também é um desejo, uma necessidade de muita gente, né? Chega final de semana, muita gente me liga, me pergunta, me manda mensagem se eu conheço alguma pizzaria em Jundiaí que serve pizzas veganas e não sei o quê. E realmente é difícil, gente, né? Claro que em São Paulo essa oferta é maior, então existe uma facilidade, né, em São Paulo de se consumir esse tipo de preparação, só que em algumas cidades não, talvez cidades menores, que Jundiaí menos provável, né? E aí eu trouxe para vocês essa possibilidade, essa alternativa da gente fazer em casa, né? Ou quem realmente tem um negócio que vende pizza e que gostaria de abrir a possibilidade, né, a oferta aí de ter uma pizza vegana que atenda esse público, de repente é uma dica aqui, porque a gente vai fazer um catupiry extremamente fácil e simples, né, à base de tofu. Então aqui eu tenho uma xícara de tofu. Então eu vou, na verdade, temperar esse tofu.
Vou colocar aqui azeite, umas 2 colheres de azeite, 2 colheres de sopa de azeite, para uma xícara de tofu. Vou colocar aqui uma pitada de sal. Eu acho que mais que vai aqui, deixa eu só checar. É isso mesmo. Então, o que mais que vai? A gente vai colocar polvilho azedo, 2 colheres de sobremesa de polvilho azedo. E agora eu vou incorporar água. A gente vai bater e vai ter um creme. 150 ml de água, eu vou ver a consistência de como vai ficar. Porque esse creme depois a gente vai levar para a panela. A gente ativar, né, o nosso polvilho. Para ele vai me dar uma certa elasticidade nesse tofu piri, certo? Então vamos lá. Muito bem. Então tem um creme de tofu, azeite, sal e polvilho azedo. E agora eu vou ativar o polvilho aqui na panela. É um processo bem rapidinho. Muito bem. Enquanto isso, eu vou só tirar do processador que a gente não vai mais usar e fazer um espaçozinho para a gente utilizar a bancada, que a gente vai agora preparar a massa, nossa massa de pizzinhas, né? Vamos lá. A gente vai começar a ativar o nosso fermento da nossa pizza. Então, aqui eu tenho uma mistura de 250 gramas de farinha branca, 250 gramas de farinha integral. E para essa quantidade de farinha, eu vou usar um envelopezinho de fermento biológico. E aqui eu tenho uma porçãozinha de açúcar, né, uma colher de sobremesa de açúcar. E aí eu vou ativar o meu fermento, colocando um pouquinho de água. Se eu puder colocar água morna, melhor, que o processo é mais rápido. Então aqui eu estava com um pouquinho de água quente, estou misturando aqui só para ficar com uma água mais morninha. Então já vou ativar aqui o meu fermento. É legal a gente aqui misturar, né? Porque o açúcar tem essa finalidade de ativar a própria água morna, né? E aí o fermento aqui já começa a ficar aerado, né? Começa a formar as bolhas. Isso aqui é extremamente interessante. Quando eu deixo ali no fermento, eu estou aqui de olho para não empelotar, né? Senão a gente não olhar aqui, vai empelotar aqui meu catupiry de tofu. Se empelotar, gente, que empelotou um pouquinho, eu vou usar uma folha aqui rapidinho. Muito bem. Então aqui eu tenho o meu catupiry de tofu, muito legal. Tá bem morno. Eu já vou ensacar ele, na verdade. Aqui eu tenho um saco de confeiteiro, porque na hora de eu finalizar minha pizza, vai me ajudar se eu tiver no saquinho de confeiteiro. Ele tá bem morno, né? Então não tem problema nenhum de eu colocar ele aqui. E eu já vou deixar pronto, porque daí eu já deixo descansando ali, e aí eu já consigo, na verdade, depois trabalhar de uma forma melhor, né? Porque parece até, inclusive, que ele tá meio mole, mas a gente tem que lembrar que ele tá morno, né? E que daqui a pouco, se ele der uma esfriada, ele vai ficar mais firme, mais rígido, tá? Deixa eu só liberar o espaço aqui. E aí a gente vai ter o nosso tofu piri pronto para rechear
pizzas, lanches, qualquer coisa que a gente queira, certo? Muito bem. Vou deixar descansando, então. Daqui a pouco a gente vai usar esse nosso tofupiri. Bom, vamos lá. Vamos fazer, então, a nossa massinha de pizza. O meu fermento já está aqui, ó, dando sinal de vida. Já está fermentando. Já está ativando. E aí, o que eu vou fazer com isso? Eu vou abrir aqui Vou colocar aqui uma pitada de sal, vou misturar aqui no meio da farinha. Eu vou abrir um buraco no meio dessa farinha. Vou adicionar esse meu fermento que está ativado. Vou jogar aqui dentro. E aí entra a parte de colocar a mão na massa, certo? O que eu vou precisar aqui? Vou até fazer um espaço, na verdade... Ah, esqueci do azeite. Vai azeite também aqui na massa de pizza. 50 ml, mais ou menos. Deixa eu só aproveitar que eu ainda não estou com a mão na massa, só para a gente ver aqui o nosso queijo, ó. Vou mostrar para vocês como ele vai desidratando de uma forma rápida, né? Então a gente tem que ficar atento. Tá vendo? Que nas beiradinhas já começa a ficar com essa aparência de queimadinho. Eu vou virar ele, então. Certo? Para ele começar a ficar uniforme. Bom, então aqui eu tenho a mistura de fermento, farinhas e azeite. E aí eu vou começar a incorporar tudo isso devagarzinho, sem fazer grandes movimentos. Vou incorporar essa parte líquida na farinha. E, na verdade, eu não preciso sovar muito agora, na verdade, né? Eu só vou incorporar e eu vou ter que devagarzinho começar a colocar água para chegar no ponto, né, de realmente eu ter aquela massa que eu consiga tirar aqui da bacia e que eu coloque aqui na bancada e eu possa sovar, certo? Pronto, já começou a... Então agora eu acho que eu já consigo, só vou espalhar um pouco de farinha aqui, um pouquinho de farinha aqui na assadeira também, só para a gente poder trabalhar um pouco essa nossa massa, que às vezes é bom ter a bancada, né, ter o espaço aqui, para a gente poder realmente sovar um pouquinho, né, para a gente poder ativar e homogeneizar e incorporar tudo isso, né, ficar uma massa mais homogênea. Então, gente, isso aqui é importante, tá? Esse processo. Então, talvez, a gente tem que tomar um pouco de cuidado na hora de colocar água, né, que talvez tenha sido a forma de como eu coloquei talvez um pouquinho água de mais de uma vez só. Então, a dica que eu dou é sempre colocando água aos poucos. Tudo isso depende muito, né? Tem tem assim, mais ou menos aproximadamente, a gente pode falar, porque eu coloquei um pouco de água ali na parte do fermento. E aí agora eu tô coloquei mais um pouco de água aqui na massa, né? Então tudo isso eu tenho que computar como um líquido que eu estou colocando na farinha, na massa. Então, a gente tem mais ou menos uma quantidade, né? Mas pode variar, porque depende da quantidade, da umidade da farinha, né? E do tipo de farinha que você está usando, né? Nesse caso, a integral, ela é um pouco, ela acaba precisando de mais água para se hidratar. Então, a gente, às vezes, se coloca mais integral, a gente tem um outro resultado, mas dá daqui um pouquinho de farinha na bancada que a gente não consiga acertar, tá? Então, eu vou sovar um pouquinho. A gente vai ter que deixar na verdade, esses disquinhos de pizza descansando por um tempo, né? A gente vai fazer alguns aqui. Porque eu quero, na verdade, finalizar, né, usando o nosso tofupiri.
E também eu quero, na verdade, inspirar vocês a fazerem, né, pizza em casa. A gente vai ter agora um período mais em casa de novo, né? E por que não fazer a nossa própria pizza, que não tem segredo nenhum. Acho que a gente consegue, mesmo quem, né, não tem grandes habilidades, não precisa inventar nem nada. A gente vai fazer uma pizza super simples hoje, né? Vocês vão ver como fica um resultado incrível. Claro, né, gente? Quando a gente acaba pedindo fora, comendo fora, né? Tem todo o custo aí que está envolvido, que é do próprio serviço, do estabelecimento. E quando a gente faz em casa, fica muito mais acessível, certo? Então vamos lá, gente. O que eu vou fazer aqui? Eu vou porcionar, vou pegar minha balancinha. Eu gosto de fazer tudo mais de uma forma mais exata. Então, se eu vou fazer disquinhos de 50 gramas, aqui deu 60. Então, eu gosto de pegar disquinhos de 50 gramas. Eu gosto, né? Eu acho que fica mais interessante. A gente tem acaba tendo um padrão. Ou se eu fosse fazer uma pizza grande, né? Ou duas médias, enfim, né? Também isso não tem problema. Como a proposta aqui é fazer mini pizzinhas, eu vou dividir em 50 gramas. Pronto. 3 disquinhos, muito bem. O que a gente vai fazer agora? A gente vai, na verdade, bolear aqui, né? Fazer umas bolinhas, abrir os disquinhos. Eu não vou abrir todos, porque a gente... Enfim, quero colocar logo no forno para a gente poder finalizar logo, né? Eu quero ter que deixar ela dar uma ativada, dar uma crescida também, então a gente não precisa deixar, não vou fazer todos os disquinhos. Eu fiz um disquinho, vou pôr aqui para assar, acho que aqui cabem uns 4, 5 disquinhos. E é legal quando a gente define um padrão, porque aí a gente tem assam todos no mesmo tempo, né? Se eu tenho um maior, um menor, o tempo de assar é diferente, né? Enfim, posso ter resultados diferentes também. Bom, vamos lá. Já estou de olho aqui no nosso queijo, nosso parmesão em lascas. Então, estou fazendo os disquinhos da pizza, né? Muito bem, aqui deram 4 disquinhos, certo, gente? Eu vou cobrir com um paninho para ter esse processo de crescimento mais rápido, tá? E aí vou dar uma olhadinha aqui no nosso parmesão. Deixa eu só dar uma olhada aqui, porque tá com um cheirinho bom já. Então, só para vocês verem, né? Onde estava mais fininho, ele tá um pouquinho mais queimado, mas ainda dá para deixar mais um tempinho aí no forno. E aí a gente vai desenformar e tem que esperar, na verdade, ele esfriar para a gente fazer tudo isso. Se só fizer ele quente, ele vai desmoronar. E a ideia é ter lascas, né? E é bem legal, porque fica umas lascas bem interessantes, que eu posso fazer o quê? Eu guardo num potinho essas lascas, guardo num potinho, deixo na geladeira, e toda vez que eu for fazer alguma preparação que eu precise finalizar com lascas de parmesão, alguma coisa assim, eu já tenho esse ingrediente à mão, né? Tem alguns ingredientes que a gente tem que deixar preparado para a gente poder finalizar. Muito bem, então a gente vai fazer nossa cobertura da nossa pizza. Aqui a gente já usou, então, tem as nossas massinhas que eu vou finalizar depois. E aqui agora, só vou dar uma limpadinha aqui para a gente poder tirar e trabalhar aqui. Pronto. A gente vai rechear nossa pizza com cogumelos,
simples, né? A gente vai tirar a nossa massinha do forno já pré-assada, vai fazer uma cobertura de cogumelos com nosso tofu piri e a gente vai finalizar ela lá. Muito bem, então a gente está aqui esperando nossas massinhas crescerem um pouco. Vou passar uma base de molho de tomate, mais para dar um pouco de sabor, né? Enfim, para a gente poder ter essas massinhas já pré-prontas. Inclusive, a dica que eu dou, né? Como aqui rendeu várias massinhas, e vamos supor, eu fiz uma receita e renderam 10 massinhas, eu consumi 2. Então, a gente pré-assa elas, inclusive já pode pré-assar com um molhinho de tomate por cima. Espera esfriar, tira do forno, espera esfriar e congela, né? E aí toda vez que você precisar fazer uma pizza, finalizar uma pizza, você tira do forno, deixa descongelar na geladeira, coloca o seu recheio e aí você termina de assar. E aí você vai ter sempre pizzinhas de uma forma mais fresca, né? Então, é uma forma bem interessante de a gente ter um lanchinho rápido, né? Então, uma pizzinha dessas com uma sopa de legumes bem legal, bem elaborada, né? É uma ótima forma de tipo, fazer uma refeição no final do dia, à noite, né? Principalmente agora que a gente está com dias ficando mais amenos, né? Mais frescos, né? Então, acho que são dicas e também formas de a gente se organizar, né? Para a gente poder estar sempre tendo essas refeições legais, assim, né? Também a gente sair um pouco do mesmo, né? Acaba todo dia comendo a mesma coisa. Se a gente tem algumas preparações meio prontas, a gente consegue finalizar e fazer coisas bem legais e que são mais divertidas e mais gostosas, ou de repente, né, tem um amigo em casa e aí você tem lá algumas massinhas prontas, você consegue finalizar rapidinho, ou vai fazer uma reunião, né? Agora menos reuniões, né? Mas eventualmente tem alguma pessoa que você quer servir e você tendo isso meio pré-pronto, fica mais fácil, certo? Estou de olho aqui no nosso parmesão, porque aqui no meio ele está meio úmido ainda, porque ele ficou mais grosso, e nas laterais ele está bom. Né? Mas eu vou esperar mais um pouquinho até eu colocar as nossas pizzinhas, e aí no final eu mostro para vocês. E aí a dica então é quando ele esfriar mesmo, esse creme de castanha fermentado esfriar, a gente quebra ele grosseiramente, a gente tem lascas e a gente serve acompanhando as refeições como se fosse um queijo parmesão mesmo, certo? Bom, vamos lá. Esperar mais um pouco a nossa massinha crescer. O que eu vou fazer? Já vou distribuir o nosso molhinho aqui, tá? Vou distribuir um pouquinho de molho aqui. E já deu uma ativada, nossa massinha já deu uma ativada. O que eu queria falar, tem muita gente que tem, né, fica, eu não sei fazer. Na verdade, o princípio de fazer esse tipo de massinha com fermento biológico é como se estivesse fazendo uma massa de pão, né, gente? Então, tem alguns cuidados, sim, né, de ativar, a gente ativar, né, tudo mais. Mas, se eu tenho uma temperatura adequada no forno, essa ativação acontece também dentro do forno. Então, o que eu vou fazer? Eu deixei ela crescer aqui um pouquinho, né? Eu vou só tirar o nosso queijo, vou deixar esfriando aqui. Até o final, de repente, eu consigo desenformar. E eu vou colocar as nossas massinhas aqui para elas darem uma ativada, para elas darem uma crescida. E aqui eu vou deixar esfriar para mostrar para vocês no final, né, na hora de desenformar, que a gente consegue ter essas lasquinhas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, vocês viram, ó, aqui eu já consigo, inclusive, desenformar, tá vendo? Então, ele tá quente aqui, então ainda, se eu começar a quebrar, tudo bem que eu vou quebrar em lascas, mas é bom deixar, é legal a gente deixar esfriar, porque a gente consegue trabalhar melhor. Não ter taquinho. Eu guardo isso em potes
E isso daí acompanha muito bem saladas, massas, risoto, enfim, a gente quer finalizar uma refeição, dar uma super, assim como eu vou falar, assim, dar uma valorizada, assim, na refeição. Uma simples salada com umas lascas de queijo fica incrível, certo? Bom, as nossas massinhas aqui, elas já estão, né, estão aqui sendo ativadas, mas eu vou trabalhar com elas depois. E é isso. E aqui eu tô com o nosso tofu piri, tá molinho ainda. E é legal a gente trabalhar aqui, porque aí eu consigo trabalhar de uma forma mais prática na hora de finalizar, certo? E é isso. Então, daqui a pouco a gente termina as nossas mini pizzinhas. E aí a gente pode. Qual é a finalidade, na verdade, de ter isso meio pronto? A gente pode criar vários sabores, né? Então, eu estava aqui com alguns cogumelos, e aí eu falei, por que não fazer de cogumelos, né? Que é legal, simples. A gente pode fazer de abobrinha, a gente pode fazer de, enfim, várias possibilidades, né? Rúcula com tomate seco, outras clássicas tradicionais, com berinjela. A gente pode, enfim, trabalhar, brincar, misturar. E as possibilidades são enormes, com brócolis, né? Com escarola, com, enfim. O universo e as possibilidades são enormes. Mas aí eu trouxe aqui porque é muito simples, na verdade. A gente não precisa ficar inventando muito, né? Então, só de colocar os cogumelos que estão aqui, e eles estão tão frescos, né? Estão crus. E eu vou, de repente, só distribuir eles, dar uma temperadinha com azeite, põe para terminar de assar o nosso tofu piri. E daí a gente tem um lanchinho super fácil e prático e super tranquilo de ter um lanchinho rápido, uma jantinha prática, né? Ou, enfim, em vez de pedir pelo iFood, fazer em casa, né? É uma forma bem legal de a gente melhorar o padrão alimentar, né? Em vez de ficar consumindo as pizzas cheias de derivados de leite, né? E tal, enfim. Vamos ver aqui como que está a nossa... Ó, já deu uma ativada legal. Já vou mostrar para vocês, bem legal. Acho que já está no ponto de colocar os cogumelos, só para vocês verem como, como elas deram uma crescida, né? Aí eu vou distribuir aqui, e pôr os cogumelos por cima, e pôr um fiozinho de azeite aqui. E agora eu vou rechear com o nosso tofu. E agora eu poderia brincar com ervas, colocar manjericão, né? Enfim. E aqui estão as nossas mini pizzas de cogumelos com tofu piri. E essa foi uma das nossas preparações de hoje. Então, a nossa pizzinha, ela vai voltar para o forno para a gente terminar de assar. E eu acho que vai daqui mais uns 10, 15 minutos. E daí, assim que terminar, eu vou postar uma foto aqui para vocês poderem ver como ficou o resultado. Certo? Combinado? Quero agradecer muito a presença de todos vocês. Foi um prazer enorme compartilhar com vocês essa experiência, né? E, enfim, tem muita coisa para compartilhar com vocês sobre alimentação vegana, alimentação à base de plantas. Ela é incrível, a gente consegue resultados incríveis. Então, gente, é tudo super possível de se fazer. Combinado? Qualquer dúvida, podem contar comigo, me chamem aí que a gente conversa. Combinado? Então, um super beijo para vocês e até a próxima.